Irmãos, boa noite, que Deus possa abençoar a vida de cada um que tirou um tempo para ouvir um pouco da palavra de Deus, para cada irmão que tem tirado um tempo para compartilhar com a gente da palavra de Deus e que realmente ele possa se fazer presente nesses momentos, que possam ser momentos de bênção, de aprendizado da palavra dele, de maior relacionamento com Deus e com nós entre os irmãos. Que realmente esses momentos possam ser abençoados, que Deus possa se fazer presente neles. Agradeço os irmãos que têm tirado um tempo para ouvir aquilo que eu tenho falado, aquilo que eu acredito que Deus quer falar através da minha vida. E agradeço aos irmãos que têm abençoado com as suas vidas através da palavra de Deus também. Queria refletir um pouco com os irmãos hoje sobre um dos problemas que eu vejo que nós temos vivido, não como igreja, não como indivíduo, mas na sociedade em geral. Algumas ideias nos últimos séculos nós temos tido, de 1700, 1800 para cá, e essas ideias acabam refletindo naquilo que nós vivemos hoje. Prometo que eu não vou entrar muito nelas para não entediar muitos irmãos. Mas enfim, o que acontece hoje é que mas a sociedade, de um modo geral, está passando a entender tudo que acontece, toda a relação de sociedade, a relação do governo, a relação que nós temos com qualquer instituição, a igreja, a família, tudo aquilo que a gente tem que ter contato com outras pessoas tem sido entendido como uma relação de contrato. Eu entrego uma coisa, eu posso ser benéfico para uma pessoa, se a pessoa é benéfica para mim, então nós temos uma relação. E nós entendemos tudo assim. As nossas relações interpessoais estão se tornando baseadas num contrato. Eu posso oferecer alguma coisa, a outra pessoa pode me oferecer alguma coisa, então a partir disso nós estabelecemos uma relação. E na maioria das coisas não é assim que deve ser, não é assim que deve ser pautada a nossa vida, numa relação de custo-benefício. Porque a gente não trabalha como uma máquina que tem que partir pelo melhor caminho, pelo caminho mais lucrativo, o caminho mais fácil, o caminho mais benéfico para mim. Nós somos seres humanos, nós temos emoções, nós temos paixões, nós temos sentimentos, e tratar os seres humanos, tratar nós assim, tem sido uma coisa que tem crescido muito. Talvez os irmãos não percebam muito isso, mas tem crescido muito isso mesmo, essa relação de tratar as pessoas e tratar as relações como forma de contrato, aquilo que eu posso ganhar ou aquilo que eu posso perder e como que isso daqui vai ser benéfico para mim. E eu vejo dois problemas que nós temos adquirido como sociedade a partir dessa visão. O primeiro desses problemas é a falta de propósito na vida das pessoas. Uma vez que nós entendemos tudo como uma relação de custo-benefício, então o caminho melhor para nós seguirmos, aquele caminho que vai guiar as nossas vidas, vai ser o caminho que vai nos dar mais dinheiro, o caminho que vai nos dar mais felicidade, o caminho que vai nos gerar melhores oportunidades. E eu não estou falando que é errado isso, não tem nada de errado e nós temos como objetivos nós buscarmos as melhores coisas para a nossa vida. Mas quando isso se torna o nosso propósito de vida, a motivação da nossa vida, chega uma hora que nós percebemos que isso daí se esgota, que não tem sentido, que não tem um propósito verdadeiro nessas coisas que são supérfluas. Então, nós entendemos tudo como uma relação de custo-benefício. Eu vejo um primeiro problema de falta de propósito na vida das pessoas. Para que a gente serve? Para que a gente está aqui? Essa é uma primeira questão que essa cultura tem levantado na gente. E um segundo problema que eu vejo, e esse já é um problema já da ordem da fé, da ordem da igreja, que tem mais a ver com a gente, que é: por que então servir a Deus? Por que eu vou servir alguém se eu posso viver a minha vontade individual, se eu posso viver simplesmente para a minha própria felicidade, buscando os meus próprios interesses, sem me preocupar com aquilo que está acontecendo, ou sem me preocupar em servir a Deus? Então, qual vai ser a minha motivação para servir a Deus? É interessante nós pensarmos que, se a gente analisar alguns textos da Bíblia, nós podemos responder essas duas questões e elas são respondidas em conjunto, podem ser respondidas em conjunto. Eu queria ler com os irmãos aqui em Mateus, no capítulo 9, no versículo 9 também, só um versículo. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse: segue-me.
ele se levantou e o seguiu. E é interessante que se nós pensarmos, é claro que esse ato aqui de Mateus teria uma influência enorme na vida dele e tem muito a ver com o propósito que ele estava disposto a ter na vida dele. Ele fazia uma coisa, ele exercia uma função que era cobrador de impostos, mas ele percebeu e ele viu, eu acredito que ele tenha visto, que o propósito, não aquilo que ele estava fazendo, não o objetivo, a atividade que ele estava exercendo, mas o propósito, o fim da vida dele era servir, seguir a Deus, seguir a Jesus. E refletindo sobre isso, nós podemos responder essas questões que vêm para a gente sobre por que servir a Deus, por que servir e como que nós achamos um propósito nisso. Queria responder primeiro a segunda pergunta, por que servir a Deus? Nós como cristãos, nós já temos a noção disso, nós já sabemos por que nós devemos servir a Deus. Simplesmente pelas definições que nós damos a Ele, que Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é Rei dos Seis, Ele é Senhor dos Senhores, Ele é o Criador do Universo, Ele governa a nossa vida, Ele fez o plano de salvação para nós, Ele nos salvou, Ele é misericordioso para as nossas vidas. Isso já é motivo mais do que suficiente para nós servirmos Ele, para nós obedecermos Ele. Nós não precisamos de uma relação de causa e benefício. Ah, Deus me abençoou com uma casa, com um carro, então eu sirvo Ele. Deus me abençoou com tal coisa que eu preciso, Deus faz tal coisa por mim, então eu sirvo Ele. Não, nós não precisamos disso. A partir do momento que nós entendemos que Deus, Ele é soberano nas nossas vidas, que Ele é o Senhor do Universo, então já não teria sentido mais viver uma vida se essa vida não fosse para servir, não fosse para adorar, não fosse para viver de acordo com aquilo que Deus tem para nós. E, encaminhando essa primeira pergunta, ela já nos responde a segunda pergunta, que é, então, qual que é o propósito da nossa vida? E se nós vivemos, conhecemos e servimos a um Deus que é o Senhor dos Senhores, que é o Senhor do Universo, a nossa vida não tem outro propósito a não ser servir e viver de acordo com a vontade dele, como a Lu falou ontem, entender através da leitura da palavra, através do estabelecimento de um relacionamento, de oração, de realmente de entregar as nossas vidas a Deus, viver de acordo com aquilo que é a vontade dele, passar a conhecer a vontade dele e espalhar o amor dele para as pessoas, como ele ordena em Mateus 28. E aqui em 1 Timóteo 6, no versículo 14 e 15, ele fala algumas coisas sobre os atributos de Deus. Que guardes o mandato imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Seis e Senhor dos Senhores. Então, irmãos, que nós realmente, imagino que isso que eu falei aqui hoje não tenha sido uma grande coisa que os irmãos falam, nossa, como eu nunca tinha pensado nisso. Não, todos nós já sabíamos disso, acredito que todos nós já tínhamos isso no nosso coração e acredito que essa é a motivação de nós estarmos aqui. Mas eu convido você hoje a se renovar na sua fé, a realmente, cada dia, como Paulo diz, não se deixar transformar por aquilo que está acontecendo no mundo, não se deixar transformar por aquilo que nós temos visto tanto hoje. Essa filosofia de eu quero, o que eu tenho que fazer, qual que é a minha vontade, o que eu vou ganhar com isso. Mas que nós possamos ser um pouco menos individualistas, um pouco menos egoístas, entender que existe um Deus, que esse Deus é soberano, que Ele é Senhor do Universo, que Ele governa as nossas vidas e que as nossas vidas têm sentido apenas servindo e vivendo a vontade dEle. E que não só isso, nós possamos usar isso, usar as nossas ações a partir disso, para mostrar esse amor e para mostrar essa necessidade, para mostrar essa vida de propósito para as outras pessoas. Porque apesar disso acabar se tornando uma verdade absoluta para a gente, tem muitas pessoas que têm vivido sem propósito, têm vivido realmente perdidas, porque elas não conhecem o nosso Senhor Jesus. Vamos orar, irmãos? Pai, obrigado, Senhor, pela certeza de que o Senhor realmente é o Deus do Universo, Pai, que o Senhor é o Rei das nossas vidas, Pai, o Senhor é o Senhor dos Senhores, Pai. Muito obrigado por essa certeza de que o Senhor governa, Pai, a nossa vida, de
de que nada foge do teu controle, de que o Senhor governa o nosso país, o Senhor governa as nossas famílias. Que realmente, a cada dia, a cada momento, nós possamos entregar, confiar e viver a nossa vida de acordo com a tua vontade, de acordo com os teus propósitos, Pai. Que nós também possamos espalhar o teu amor, espalhar a tua palavra, Pai, e que essa vida que nós vivemos, essa vida realmente de propósito, essa vida para te servir, para te adorar, Pai, possa chegar a inúmeras pessoas, Pai, que não conhecem a tua verdade, que não conhecem aquilo que o Senhor tem falado para nós. É o que eu te peço, Senhor, que realmente capacita-nos, fortalece-nos na fé, Pai, que o Senhor possa realmente, a cada dia, trabalhar conosco e por nós, Pai. É o que eu te peço, te oro, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que Deus possa abençoar, falo mais uma vez, a vida de cada um. Muito obrigado por ter tirado esse tempo e uma boa noite para todos os irmãos.